Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. O terceiro domingo da Quaresma. Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos no nosso amado e abençoado canal católico, a Palavra de Vida. E quem nos dá a Palavra de Vida, irmãos e irmãs, para todos nós? É o Senhor Jesus Cristo no Evangelho, amém? Amém. Pois é. Quem acompanha os meus vídeos aqui no nosso canal não está seguindo Marcelo, está seguindo Jesus Cristo, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? Amém. Todo católico tem que ter consciência disso, né? E estamos, né, no mês de março, né? Esse vídeo aqui é do primeiro domingo de março, que é o dia 3 de março, que é também o terceiro domingo da Quaresma. Estamos em plena Quaresma, nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, irmãos e irmãs, o evangelho desse vídeo ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai mostrar para nós Jesus expulsando os vendedores do templo, né? O corpo de Jesus é o novo templo. E a segunda parte desse vídeo é Jesus conhece o homem por dentro. Jesus conhece a gente por dentro. Então vamos assistir as duas partes com bastante amor, gente. Com bastante atenção, né? E poder guardar a mensagem de Jesus no nosso coração e praticar na nossa vida, né? Para a palavra de Deus ser luz da nossa caminhada nessa Quaresma, nessa preparação para a Páscoa do Senhor. Amém? Amém. O Evangelho de hoje é João, capítulo 2, versículo 13 ao 25. Vamos então à primeira parte desse vídeo. O Senhor Jesus expulsa os vendedores. Bem, estamos aqui reunidos, irmãos e irmãs, para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, Novo Testamento. E eu estou apresentando para vocês essa parte aqui, ó, né? A paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o último volume da Bíblia Ilustrada, que vai contar o final da história de Jesus, como terminou a história de Jesus. E hoje é a página 2. Ao chegar no templo de Jerusalém, Jesus expulsa os vendedores. E Jesus expulsando os vendedores, né? Com um chicote na mão, expulsando todo mundo, tá vendo aqui? E existem 4 referências, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles falam de modos diferentes desse momento em que Jesus entra em Jerusalém e bota ordem na casa. Ele, em nome do Pai do céu, tem autoridade para arrumar a casa, botar ordem, né? Vamos ver como é que isso aconteceu no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 a 25. O corpo de Jesus é o novo templo.
A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e bois, esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirem isso daqui. Não transformem a casa de meu pai no mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: O zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: Destruam esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: A construção desse templo demorou 46 anos, e tu levantarás em 3 dias? Mas o templo de que Jesus falava era seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. O templo é lugar de oração, né? Então, ele diz assim: destrua esse templo, né? No corpo dele, e eu levantarei em 3 dias. Mas os sacerdotes, os doutores da lei, pensaram que era o templo de Jerusalém. Levou 46 anos para construir isso aqui. O Senhor vai destruir? Vai reconstruir em 3 dias? Mas ele estava falando do corpo dele, né? E quando os discípulos falaram assim, que depois que ele ressuscitou, eles acreditaram na Escritura. Escritura aqui é o Antigo Testamento. E na palavra de Jesus, né? A palavra de Jesus é o Evangelho, né? A boa notícia de Jesus, da sua promessa de ressurreição. E ele vem e expulsa os vendedores do templo, né? Em outras redações, que eu chamo de redações, né? As outras narrativas do Evangelho, de Lucas, Marcos, Jesus fala assim: Não façam da casa de meu pai, a casa do meu pai é casa de oração, e vocês transformaram num covil de ladrões. É casa de oração. Jesus é contra a opressão e a exploração do povo, né? E aí, como é que está no rodapé da Bíblia Pastoral sobre esse Evangelho de João que fala de Jesus expulsando os vendedores do templo? Para os judeus, o templo era o lugar privilegiado de encontro com Deus, e se colocavam as ofertas e sacrifícios levados pelos judeus do mundo inteiro e formavam um verdadeiro tesouro, administrados pelos sacerdotes. A casa de oração se tornara lugar de comércio e poder, disfarçados em culto piedoso. Expulsando os comerciantes, Jesus denuncia a opressão e a exploração dos pobres pelas autoridades religiosas, predizendo a ruína do templo. Ele mostra que essa instituição religiosa já caducou. Doravante, o verdadeiro templo é o corpo de Jesus, que morre e ressuscita. Deus não quer habitar em edifícios, mas no próprio homem. O mercadão da fé.
Essa aqui é o magistério da igreja, o rodapé da Bíblia Pastoral, explicando essa parte aqui de João, do Evangelho de João. Né? Os sacerdotes, eles enriqueciam com a venda desses bois, desses animais que eram usados no sacrifício. Então, o Templo de Jerusalém tinha virado um mercadão da fé, entendeu? E isso é pecado. Jesus se indignou com isso. Pode ver que no Evangelho de João é a única redação do Evangelho que mostra que Jesus fez um chicote para expulsar todo mundo. Isso aí significa que Jesus ficou indignado de terem transformado o Templo de Jerusalém, que era um lugar de encontro com Deus, num lugar de exploração dos pobres. Então, Jesus não é a favor disso. A religião não é comércio. Né? E aí, como é que eu coloquei na Bíblia ilustrada essa expulsão, né? Jesus expulsando os vendedores do templo. Aqui você vê, por isso que nas figuras você vê Jesus com um chicote na mão, tá vendo? Por causa da narrativa de João, né? Então, Jesus expulsando os vendedores do templo, né? E em outros lugares, em outras redações, Jesus vai dizer assim: a casa de meu pai é casa de oração, né? Jesus disse: está nas Escrituras, minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Lucas capítulo 19, versículo 46. Né? A elite de Israel se enriquecia com o comércio do templo e explorava a boa-fé do povo simples. Jesus foi contra tudo isso. As autoridades se sentiram ameaçadas e tramavam contra a vida de Jesus. A religião não é comércio. Lugar de fraternidade. Né? Não se deve querer ganhar dinheiro usando o nome de Deus. Né? Porque quem faz isso coloca o dinheiro acima de Deus. Aí está idolatrando o dinheiro. E o pior, está usando a fé, a religião para isso. Então aqui, não sou eu, Marcelo, que está falando isso. É o Evangelho, é o magistério da igreja que está falando sobre isso. Então temos que ter esse cuidado, né? Então, esse é o vídeo de hoje, da página 2, que lembra Jesus expulsando os vendedores do templo. É aquilo que Jesus disse: a casa de meu pai é casa de oração. Então é casa também de fazer amizade, é casa de se aprender, é uma escola onde nos é ensinado o Evangelho, a palavra de Deus para nós, onde a gente aprende a viver como cristão, como ser humano. É lugar de encontro, de fazer boas amizades, é um lugar de fraternidade, solidariedade, de caridade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, agora que acabamos de assistir a primeira parte desse vídeo, né, que mostrou, né, quando Jesus ele expulsou os vendedores do templo e disse: destruam o templo do corpo dele, né? E em 3 dias eu o levantarei. Então ele estava já anunciando sua morte e ressurreição ali para os saduceus, né, altos sacerdotes do templo. Essa passagem ela é lembrada também na época da Semana Santa, por isso que eu coloquei esse vídeo, esse texto, dentro da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Eu sei que estamos ainda na Quaresma, né? A liturgia ela lembra esse texto nessa época da Quaresma, né? Nesse ano, né? Nesse ano B, né?
Mas é isso, né? Ele faz parte já da paixão, morte de Jesus Cristo. Até nos filmes mesmo a gente pode ver que quando conta a história de Jesus, né? Essa passagem aparece no momento em que ele enfrenta as autoridades no templo, tá? Agora, irmãos e irmãs, falando agora da segunda parte desse vídeo, né? Que eu não aparece, porque isso lá só vai, porque nessa primeira parte que acabamos de assistir vai até o versículo 22, mas a liturgia ela vai mais um pouquinho à frente, ela vai até o 25, então eu vou ler para nós aqui a parte que falta e ler ler o rodapé da Bíblia Pastoral, que é o magistério da igreja, né? A explicação da igreja sobre esse texto. Tá bom, gente? Então vamos ver a segunda parte do evangelho de hoje. Assim diz a palavra de Deus, a palavra de vida do evangelho. Jesus conhece o homem por dentro. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele fazia, muitos acreditaram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia todos. Ele não precisava de informações a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos ver o que a Igreja Católica tem a nos dizer sobre esse trechinho final aqui do Evangelho. Vamos ouvir o rodapé da Bíblia Pastoral. Para acreditar em Jesus, não basta aceitá-lo como Messias nos moldes tradicionais, isto é, como um chefe que exerce função nacionalista através do poder e domínio. Acreditar em Jesus é aceitá-lo como o Messias, que realiza o projeto de Deus, que dá sua própria vida, rompendo as muralhas de separação entre os homens. Jesus rejeita qualquer adesão que instrumentalize a sua ação em favor de interesses de grupos. Este trecho serve como introdução a todo o diálogo de Nicodemos, que no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 36, quando Nicodemos vai encontrar com o mestre escondido, sabe, ele é um fariseu, ele quer entender a missão de Jesus. Aí Jesus faz um grande diálogo com ele, né, falando sobre o batismo, né? Então, irmãos e irmãs, quando é que diz assim, né, que Jesus não quer que ele seja instrumentalizado pelos grupos? Quer dizer isso, que ele não veio para apoiar os grupos da época, não. Porque os fariseus, né, os sacerdotes, os doutores da lei, né, os zelotes, os herodianos, eles tinham interesses diversos, né? E Jesus não veio agradar esses grupos. Jesus veio fazer a vontade de Deus, aquilo que estava prometido nas Escrituras, aquilo que foi falado pelos profetas. Ele veio realizar, cumprir todas as promessas de Deus no Antigo Testamento. Ele veio realizar a vontade do Pai. E isso significa enfrentar a cruz, a humilhação da cruz, a sua morte, mas também a sua ressurreição. Por isso que Jesus não... O pessoal elogiava ele, né? Mas Jesus sabia que eles não estavam entendendo a sua missão. Eles não estavam aceitando ele como ele é, como realmente ele era. As pessoas não conheciam Jesus de verdade. E aí a gente chega à conclusão de que não basta somente aceitar Jesus como seu Salvador. A gente tem que conhecer Jesus, conhecer a missão dele, né? Então, o católico, para ser católico de verdade, tem que conhecer Jesus no Evangelho, tá? É isso aí.
E quando Jesus fala, quando aqui na Bíblia Pastoral diz que ele veio rompendo as muralhas de separação entre os homens, aí lembra a campanha da fraternidade esse ano, que fala sobre fraternidade e amizade social. Todos vós sois irmãos e irmãs, né? Então Jesus ele com a missão, ele vem pregar a fraternidade, a amizade social entre pessoas diferentes na sociedade, poderem conviver bem juntas, em paz, ajudando uns aos outros, como irmãos, porque essa é a vontade de Deus, né? Então Jesus vem derrubar todos os preconceitos de raça, preconceitos de todos os tipos de preconceito de raça, de ideologia política. Jesus vem derrubar tudo isso, né? Jesus vem pregar o amor, a paz. Uma paz que começa dentro de casa, nas famílias, continua no ambiente religioso, nas comunidades, né? E depois na sociedade como um todo, né? Então, irmãos e irmãs, e a gente vive essa fraternidade proposta pela campanha da fraternidade, vivendo a solidariedade, né? Como nesse ano, né, nesse mês de fevereiro, né, de 2024 que já passou, quantas enchentes aconteceram aqui na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, né? E aí a igreja ficou muito preocupada com isso. Fizeram campanhas de agasalho, de comida, de água, né? Para poder ajudar, né? Então, é isso aí. Irmãos e irmãs, esse foi o vídeo de hoje, né? Que Jesus ele não quer que a fé se transforme em comércio. E Jesus anuncia a sua morte e ressurreição, que ele vai selar para sempre. A aliança, ele selou para sempre, né? A aliança entre Deus e a humanidade, com a sua morte e ressurreição. Sua morte de cruz e ressurreição. Amém? Amém. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, tá? E que o Espírito Santo continue nos iluminando nessa quaresma, que possamos realmente nos converter, sermos mais de Deus e praticar mais os ensinamentos de Jesus Cristo, conhecer Ele mais, né, no Evangelho. Amém? Amém. Muito obrigado a todos e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.